É... Oi, Ana. Tudo bom? Tudo. Eu acho que vamos pôr mais uma cadeira aí. O metideiro saiu antes de mim. Hã? Não chegou ainda. Quem? A Ana. Ela vinha com o marido. Não, o marido dela chegou de carro. Ela disse, então eu vou de carro. Então tá chegando o trânsito aí. Então tá bom. Eu vou fazer um videozinho rápido aqui. Tem pessoas que não conhecem a constelação. Daí nós já vamos começar a constelar hoje. Vamos ser mais objetivos. E deixar para o papo para o final da constelação. Então é assim. As pessoas querem saber o que é constelação. A constelação é uma filosofia. É uma ideologia, é uma nova visão da realidade, diria-se, do que a gente está acostumado a viver e saber. Então, um sujeito chamado Bert Helling, um alemão, era padre, missionário lá na África do Sul, e trabalhava na área da educação e ele sentiu muitos problemas que aconteciam. E ele queria ajudar os seus alunos. E ele foi fazer psicoterapia, fez psicologia, depois fez pedagogia, além de ser padre, depois ele fez psicanálise e outros cursos. E ele se encontrou com a constelação. E ele descobriu que existia 3 leis que regulam qualquer sistema. Qualquer sistema que tenha inter-relação entre pessoas, que as pessoas se relacionam, ele descobriu que essas leis estão presentes. E quando essas leis não estão presentes, esse sistema ele tende a trazer dificuldade e não ter um bom desempenho. Daí essas leis ele chamou de ordens do amor, ou as 3 leis do amor. E ele diz assim, que amor sem essa ordem, essas 3 leis, é um amor que não flui, é um amor que não dá resultados bons. E a primeira lei que ele identificou em todos os sistemas onde há relação de pessoas, e até entre os animais, entre as plantas, tem que haver essa ordem. E essa ordem se chama pertencimento. Então eu tenho que pertencer. O ser humano tem necessidade de pertencer. Porque nós não somos nômades, assim, autônomos, isolados, ermitão. A gente precisa de se comunicar. Nós precisamos de uma inter-relação pessoal. Então nós temos essa necessidade de pertencimento. E dentro dessa lei de pertencimento, ele identificou o seguinte, que quando há exclusão do sistema, então tem um sistema, pode ser um sistema educacional, sistema familiar, uma empresa, organização, governo, não tem relação. E há exclusão dentro desse sistema. Esse sistema ele tem dificuldade, ele apresenta uma deficiência. Então tudo tem que ser incluído. Não pode ser nada excluído. E ele identificou mais ainda que no sistema familiar, que é um sistema, que é o primeiro sistema, um dos sistemas mais primitivos, de organização humana, quando alguém é excluído, tem que haver uma reparação. Então, o sistema, por lei, cobra a inclusão de volta daquele excluído. E não importa o motivo pelo qual se excluiu a pessoa. O sistema que exclui, não é a pessoa que se exclui do sistema. Isso que eu quero que vocês entendam. A gente fala, meu irmão se excluiu porque ele não gosta de nós. Não, não é assim. O sistema excluiu ele. E na verdade, falando mais claramente, não é ele. É outra pessoa do sistema que foi excluída.
E ele apenas está representando essa exclusão feita pelo sistema. Então há necessidade de se incluir aquela pessoa. Enquanto essa pessoa excluída, não importa o motivo, não voltar para o sistema vai repetindo o mesmo erro. Ele vai reproduzindo a mesma situação de exclusão. Então, daí se exclui um neto, se exclui um bisneto, assim por diante. Então, há uma exclusão. Então, a primeira lei que tem que haver e que está em ordem é inclusão. E nós devemos ter esse sentimento com nós de pertencimento. Quem não tem esse sentimento dentro de si de pertencimento, ele não consegue se enganjar nas coisas. Em qualquer coisa, depois na vida, num trabalho, numa profissão, num relacionamento, vai apresentar exclusão. Então ele não consegue fazer esse engajamento. E tudo precisa ser incluído. Até uma patologia, uma doença, pode vir por exclusão. Então eu tenho uma avó lá que foi excluída e ela teve uma enfermidade. Sei lá qual foi, não importa. Daí vem alguém da família trazendo a mesma doença da exclusão da sua avó. Opa! Firme no pé, firmeza no garrafão. Então, é assim que acontece. Se é uma doença, essa pessoa provavelmente foi excluída, daí vem alguém e traz o mesmo problema. Então, nós temos que ter colocar em prática na nossa vida, por isso que eu falei com a filosofia, a inclusão de todos os nossos familiares. E o que é incluir? Incluir é você não julgar, aceitar. Não precisa concordar, porque eu tenho uma opinião e você tem outra. Mas não é eu querer excluir. Esse aqui não é meu parente porque é ladrão. Esse aqui não é meu parente porque assassinou alguém. Esse aqui não é, sabe, esse tipo de exclusão que a gente faz por atitude, por comportamento. Então isso que a gente não pode crer, sim, é meu irmão, ele cometeu um assassinato e tal, ou ele roubou, ou tem uma irmã que se prostituiu, é minha irmã e tudo bem, mas não posso achar assim que eu não pertenço àquilo ali, que aquilo ali não tem nada a ver comigo. Tem, porque faz parte do meu sistema. Isso que é inclusão. Então, a gente inclui todos. Mas quero que fique bem claro aqui que não precisa eu concordar com a pessoa. Eu não posso renegá-la e considerar ela não sendo pertencente a mim também. Porque de um jeito ou de outro ela faz parte do meu sistema. A mesma informação que ela tem, eu também tenho. Então por isso que a gente não julga. E a outra lei que o Bert Hellinger descobriu, para que o sistema funcione, qualquer sistema, principalmente familiar, é a hierarquia. Nesse sistema da hierarquia, a gente tem que olhar e reverenciar quem chegou primeiro. Não quer dizer que quem chegou primeiro é melhor ou pior. É só o fato dele ter chegado primeiro que me proporciona a oportunidade de ter vindo depois. Só por isso. Então é essa consideração. Isso que é hierarquia. Então eu respeito aquela situação, não desmereço a pessoa, porque ele chegou primeiro. Então eu tenho que ter um olhar de reconhecimento. Então essa é a hierarquia. Então e essa hierarquia tem que estar presente na família. Quem chegou primeiro? Pai e mãe. O filho chegou depois. Então o filho não tem direito de julgar os pais, de achar que o pai é errado, que a mãe é errado, que um não presta, que o outro presta. Não pertence a ele esse tipo de julgamento. Ele tem que só entender uma coisa, que eu devo a minha vida ao meu pai e minha mãe e, portanto, é isso que conta. O resto é comigo. O resto eu faço.
Não tenho que esperar nada do meu pai e da minha mãe. Se eles me derem, eu agradeço. Mas se não me derem, eu também aceito. E eu vou conseguir o que eu quero. Então essa é a hierarquia. Então quando a hierarquia não está desenvolvida dentro da pessoa, ela vai ter dificuldade na vida de entrar no emprego e se submeter ao chefe. Ou entender de que ela não está lá em primeiro lugar, ela está depois que os outros chegaram. Então tem um empregado lá que está há 20 anos na empresa, ela está chegando agora e o cara ganha 20%, 30% a mais do que ela, e ela se sente injustiçada porque estão fazendo o mesmo serviço, então o salário tem que ser igual. Então esse sentimento de não respeitar os que chegaram depois. Então isso aí a gente tem que ter dentro da gente, que é a lei da hierarquia. E dentro de casa, os filhos têm que entender que o pai e a mãe estão em primeiro lugar. Então se o pai e a mãe estão brigando, deixa os dois brigarem e falar, é briga de gente grande, é briga de cachorro grande. Eu sou pequeno, saio fora, eles que se entendam. Não adianta entrar no meio e ficar do lado de um, do lado do outro, que amanhã depois os dois estão juntos. Ou não adianta eu querer juntar eles, que de repente não dá certo e cada um vai para um lado. Então eu tenho que respeitar isso aí como filho. Então essa é respeitar a hierarquia. E o pai e a mãe não podem colocar o filho em primeiro lugar. Ainda tem que sempre colocar o casal em primeiro lugar. Primeiro eu e eu e a minha companheira nos acertamos, nos ajeitamos e os filhos seguem junto. Eles vão junto conosco, vão atrás da gente, a gente está andando e eles estão seguindo a gente. Então a gente não tem que ter a preocupação de atender eles. Porque atender essa necessidade é natural, a gente atende. Ninguém vai deixar, se eu estou comendo um bolo de chocolate, eu vou comer sozinho, não vou dividir com os filhos? Vou, nem que seja um pedaço menor. Às vezes até pode ficar com o maior e achar que eles são menores, dá um pouco menor, mas eu não vou, eu vou sempre partilhar. Então o filho não tem que ter o pai e a mãe não tem que ter essa preocupação de tentar atender os filhos. Quando ela tem essa preocupação de atender as necessidades deles, ela está quebrando a hierarquia. E está assinalando para eles que eles merecem mais. E depois eles sempre vão querer mais. E sempre quando eles têm ainda não é suficiente. Sempre está faltando para mim, sempre eu quero mais. E a terceira lei que tem que estar dentro de todas as organizações é o equilíbrio. O equilíbrio é o dar e receber. Eu dou e eu recebo. Se um dá mais e o outro dá menos, entra em desequilíbrio. Então o casal tem que também ter esse cuidado no seu relacionamento de ter o equilíbrio desse do dar e receber. Pode ser afeto, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Não pode um só dar e o outro não devolver na mesma proporção. E quando não há um equilíbrio nisso aí, há um movimento no sistema que obriga a pessoa, porque ela vai trazer culpa, obriga ela a fazer determinadas coisas. Por exemplo, desvalorizar o que ganha. Não dar aquela importância para aquilo que recebeu, porque é muito. Então, um jeito de não ter culpa é dizer, não pedi, não queria, você que está dando demais. Ou quando a gente dá muito amor, muito carinho, sabe, a pessoa diz, você me sufoca. Eu não aguento você é um grude, sabe? Por quê? Porque ele está recebendo demais. Então são sinais assim, que a gente deve equilibrar até o lado afetivo. E com os filhos também a gente tem que procurar equilibrar. Nós como pai podemos dar um pouco mais. Um pouco mais. Porque se eu der muito para o meu filho, ele tem duas coisas a fazer. Ele tem que desvalorizar o que eu dei. Daí, não vou. Você me deu porque você quis, não vou dar valor. Ou quando ele não pode fazer isso, ele vai embora. Ele, para não ficar perto, para não se endividar. Ele inventa uma viagem,
resolve ir para um outro lugar e nem mandar notícia e ficar bem longe, para que ele não sinta-se devedor novamente do que os pais estão fazendo. Então essas são as 3 leis que a gente, quando constela, observa e vê na constelação o que está acontecendo. E daí a gente procura, através de movimentos, corrigir isso aí. Porque toda essa informação dessa família, desse sistema, quando é constelado, a gente coloca um representante ali, representando alguém da família. E por um processo que a gente não conhece muito bem, mas tem uns autores que chamam que é um campo de informação, chamado campo morfogenético, que aquela pessoa, quando entra no sistema, entra no campo, ela se conecta com as informações daquela pessoa, daquele sistema, e começa a sentir e ressonar e ressoar aqueles conflitos, aquelas situações emocionais que a pessoa está passando. E pode ser uma pessoa que seja viva e pode ser uma pessoa que já esteja morta. Isso não tem diferença, porque esse sistema nosso, ele é um sistema espiritual. A nossa família não é só nós aqui somos representantes deles. Mas atrás de nós tem muitas e muitas vidas que já existiram. E elas continuam existindo. E elas estão fazendo parte de mim, estão fazendo parte do meu sistema. Então, por isso que tudo que nós fazemos, ressoamos, é em consonância e fruto e resultado das informações do nosso sistema. E a gente se dá bem ou se dá mal de acordo com a evolução espiritual do nosso sistema. Se eu estou num sistema mais evoluído, que tem mais evolução, aqui é no sentido de informação, tiveram mais experiências, vivenciaram mais situações, então eles têm mais informação. E eu recebo essas informações. A gente recebe essas informações aqui. Por isso que para uns a vida é mais fácil, para outros a vida é mais difícil. Tem coisa que para a Ana ali é a tira de letra. E para outra é um horror. Não sabe nem por onde começar. Ou vice-versa. O outro não está nem aí com aquela situação e para ela é uma coisa assim assustadora e que ela não sabe dar conta. Por quê? É que ela não tem as informações. E quando tem as informações, tem uma informação negativa. E a informação, ela é negativa ou positiva, isso não interessa. E nós estamos aqui para curar o sistema, para transcender isso, para passar para eles, para o nosso sistema, informações para que eles superem as dificuldades dele. Porque os problemas que eu tenho, que você tem na sua família, são os mesmos problemas que estão tendo no campo espiritual. Porque está só refletindo. Eu estou recebendo aquelas informações, eles também estão passando por aquela dor, por aquele sofrimento. À medida que você resolve essa situação, eles saem da dor, saem do sofrimento. Vou dar um exemplo assim bem fácil, bem conhecido. Houve um assassinato dentro da família. Daí tem um lá que morreu, que está ressentido. E tem o outro que matou, que está culpado. Então, junto. Esse sentimento faz parte do sistema, de todas aquelas almas que estão lá. Que na verdade todas aquelas almas é uma só. Eles estão com aquela dor, com aquela situação. Daí quando a gente constela e a gente faz os dois entrarem em paz, e para curar isso aí só tem uma coisa que cura, que é o amor. Aquele que morreu perdoa, e o cara que matou chora a morte do outro e passa pelo sofrimento. A hora que os dois se perdoam, que os dois, um reconhece o que fez e o outro aceita o perdão, aquela dor do sistema desaparece. É assim que ocorre o processo de cura e de libertação. Então nós estamos aqui para curar o nosso sistema. E todas as dificuldades que cada um de vocês tem,
veio de lá, está vindo de lá, porque nós estamos conectados com eles. Então é isso aí, para as pessoas poderem entender bem o que é uma constelação, é isso que a gente trabalha aqui dentro. Tá ok? Muito obrigado a todos.